Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes. Hoje estou com a presença aqui do Valdir Espinosa, né, técnico campeão mundial aí com o Grêmio em 83, campeão da Libertadores em 83, depois tirou o Botafogo da fila em 89. E como é um traço do meu canal, vou tratar da carreira dele toda, não só focar nesses dois títulos principais, que é claro que a gente vai tratar, mas também da coisa toda, né? Então, Espinosa, você é Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Com o nome desse, você tinha que conquistar a América, cara. É boa. É, o Atahualpa, né? O Atahualpa. Foi imperador Inca, que perdeu do Bizarro, morreu pro Bizarro. É, exatamente. Olha aí. Ó. Tinha que ser, estava escrito. Eu sou um soldado Inca, deixa o Atahualpa imperador. Pois Agora, é, que bom tá junto aí pra gente bater aquele papo. Bater uma bola ali. Isso. E aí você começou a jogar no Grêmio, né? Pegou ali aquela fase até do hepta do Grêmio, você chegou acho que no finzinho daquilo. Isso do mesmo. hepta gaúcho do Grêmio. E era lateral direito lá, até te diziam que você era parecido com o Marlon Brando, o pessoal foi bacana Tudo contigo. Mas aí depois você começou a pegar a seca do Grêmio, né? Você pegou esse finzinho ali do hepta, mas depois começou o octacampeonato gaúcho do Inter. Internacional. Como é que era a pressão ali? Né? Até o Everaldo era o outro ponta, que foi da seleção de 70 e tal. Como é que era essa pressão Porque era o campeonato principal do ano. O brasileiro não tinha tanta importância na época. Primeiro era o Robertão, depois o brasileiro mesmo. Mas o que valia era o gauchão. Como é que era essa pressão de estar no time grande e passando dificuldade? Porque eles começaram a armar um timaço, né? Começou aquele time do Falcão, aos poucos, né? Com certeza. E principalmente o detalhe. Tu vinha de um time campeão. Em 13 anos o Grêmio foi campeão 12 vezes. Sim, a década de 60 foi do Grêmio. Foi hexacampeão, aí o Inter ganhou e aí o Grêmio foi heptacampeão. Uma loucura. Então isso aí tu levava esse peso. E esse heptacampeão foi no primeiro ano que eu subi. Sim. Das categorias inferiores. Da época que chamava o juvenil, para o profissional. Então, ali ainda nem era o titular, era o terceiro lateral. Primeiro era Altemir e Renato, os dois disputavam, sim, e eu estava começando. E aí entramos na lei seca. Né? Realmente era pressão muito grande, até porque exatamente isso. Era essa competição que era importante. Você tinha aí o Robertão, mas o Robertão ainda estava começando, a possibilidade de vitória era bem pequena em relação a Rio e São Paulo. Então, realmente, o foco era o Campeonato Gaúcho. Não foi fácil, mas deu para aprender. Até isso que eu vou falar contigo. O Grêmio, até com você, que vai dar uma subida de patamar. Um pouquinho antes também ganhou o Brasileiro de 81. Mas o Grêmio não tinha título de grande expressão nacional. Ele era realmente muito local. Era conhecido, era considerado um time grande, mas não tinha essa projeção, né? Em 81 que começou. Porque a gente diz, né? 81 o Brasil conheceu o Grêmio. E tu é conhecido pelo título conquistado. Com certeza. Em 83, o Grêmio conquistou a América e conquistou o mundo no final do ano. Enfim, então são esses títulos que fazem com que a equipe tenha o crescimento. Claro que o Grêmio era uma equipe forte desde o tempo que foi fundado, da sua fundação. Já começou forte o Grêmio. Mas ele ultrapassar fronteiras, ele começou em 81, o treinador era o Enio Andrade. Sim. Né? E depois, na minha entrada em 83, América e o mundo. E foi vice ainda em 82, também com o Enio, né? Foi vice-campeão. A gente vai chegar lá. A gente está pulando, está adiantando. Mas aí, você ainda como jogador, você chegou a jogar até contra a seleção brasileira, teve jogo da seleção contra a seleção gaúcha, você foi lateral. Que jogo. Foi 3-3. 3-3. Como é que é jogar contra o Brasil? Não é só jogar contra o Brasil, é tu ter mais de 90 mil pessoas torcendo contra o Brasil. Porque isso era comum. Era a seleção gaúcha. Por quê? Porque todos pensavam que o Everaldo seria convocado. E ele não foi. Não foi. Ele foi para a gaúcha. Era gremista. E o Claudio Miro também, que estava subindo, que era o atacante do Inter, também, e ele não foi. Aí a torcida... Então a torcida toda ficou contra a seleção brasileira. Cara, foi uma surpresa, porque foi a primeira vez, e não sei se vai ter uma segunda, que o torcedor gremista e gaúcho se uniram. Primeira vez. Porque eles se respeitam, se admiram. Claro, sempre tem os bobões que se agride. Mas a grande maioria se admira e se respeita. Mas nunca se uniram. E nesse jogo se uniram. Cara, era incrível, porque a nossa cara era uma cara de quem estava sendo surpreendido, mas positivamente, surpreendido por um estádio inteiro torcendo para a gente. Agora, a cara do Rivelino, Paulo César, enfim,
era cara de caramba, onde é que nós estamos? Nós estamos no Brasil. A pior torcida contra, Eles mesmos diziam, cara, nós estamos no Brasil, que lugar é esse? Entende? Então, realmente, foi um jogo que, enfim, foi espetacular sob todos os aspectos. 3-3, quer dizer, era a seleção brasileira. Principal, não era mistão. Não, não era mistão, não. E o jogo, quando começou, ele já começou quente, foi fervendo, e, enfim, foi um momento realmente espetacular da carreira. Mas aí depois teve um momento ruim, que foi quando o Grêmio te dispensou. E tem uma história bacana disso, bacana depois, né? Foi. Bacana olhando Como hoje. lição. De você fazendo uma promessa a si próprio, né? Como é que foi esse lance? Aí eu saí do Grêmio e fui emprestado para o Vitória, da Bahia e tal, e voltei. Disputei um brasileiro e voltei. Sim. Voltei e a representação seria em janeiro. E o meu filho recém tinha nascido, ainda era novo, tinha meses. Eu tinha 1 ano de casado, eu acho. E eu disse em casa, olha, esse ano eu vou levar muito mais a sério. Porque eu era o último da fila da física. Não conta nada para ninguém. Não era fácil não, rapaz. Mas, porque eu queria saber sempre o porquê. Faz isso. Por quê? Por quê? Então eu fazia, mas me dissesse por quê. E isso me ensinou bastante. Explicar para todo mundo o porquê quando pede. Para que não seja uma ordem e aquele que recebe entenda que tu está dizendo uma coisa certa para ele fazer. Mas enfim, e começou a pré-temporada. E a pré-temporada foi perto ali de Porto Alegre, se não me engano, Tramandaí. Quando nós voltamos, treinamos de manhã no Olímpico e eu fui chamado e o supervisor disse assim, olha aqui, te apresenta aqui às 2h da tarde que tem uma reunião contigo. Eu cheguei em casa e disse, mas que legal, é hoje que vai ter a reunião, é para renovar contrato e tal. Poxa, sabe o que eu vou fazer? Naquela época tu assinava por 2 ou 3 anos. Eu digo, eu vou assinar em branco e eles coloquem o tempo que quiser, coloquem o salário que quiser, e eu não vou exigir nada, porque eu quero mostrar que eu sou diferente, que eu vim diferente. Fazia isso. Quando cheguei lá, olha, não sei se era janeiro, um calor de mais de 40 graus, eu fiquei na sala de espera ali do vice-presidente, daqui a pouco me chamou, disse, pode entrar, e eu entrei. Quando eu entrei, ele estava sentado, atrás da mesa, quando eu fui sentar, quando eu estava sentando, me posicionando, eu não sei como é que vai ficar a imagem, mas imagina, quando eu estou sentando assim, ele disse, o senhor está dispensado. Eu nem tinha sentado. Tem nem preparação. Não. O que ele disse foi isso, o senhor pode ir embora, o senhor está liberado. Hoje está liberado é bom, você não vai dividir dinheiro com ninguém. Naquela época, era sinal de que você não prestava, era sinal que você era a pior coisa do mundo. Ninguém contratava jogador se ele tinha sido dispensado. Passe livre. Era mau sinal. Era mau sinal. Cara, eu nem sentei. Eu dei as costas, saí e sentei ali no Olímpico, era nas sociais do Olímpico, a sala. Eu sentei, era 2h da tarde, o Olímpico vazio. Eu sentei e comecei a olhar o estádio e comecei a ver todas as jogadas que eu fazia. Como o sonho era meu, a lembrança era minha, eu via as grandes jogadas que eu fazia. As jogadas ruins eu deixava de lado. E fiquei olhando aquilo e eu me via dentro do campo fazendo aquilo, cara. É uma coisa incrível. Eu fiquei sentado, fiquei mais de meia hora sentado. Eu chorava. E daqui a pouco, depois de uma meia hora, eu levantei e saí. Saí caminhando sozinho, fui caminhando, desci as escadarias da social. Entrei no meu carro, um Fusca verde com estufamento vermelho, olha só que Fusca. Liguei o carro, acelerei e saí. Quando eu vou saindo no pórtico do Olímpico, eu travei o carro. Eu ainda chorava, eu disse, falei bem assim, eu ainda vou escrever o meu nome na história do Grêmio. Acelerei e fui embora. Andei mais de meia hora pela cidade, não sabia, tinha vergonha de chegar em casa e dizer que eu tinha sido mandado embora.
Eu chorava, não tive coragem, fui para casa de um amigo meu que jogava comigo, Mazinho, porque eu tinha 3 parceiros, Mazinho, Jair, que era goleiro, Mazinho que jogou no Santos, e o Everaldo. Eram os 3 que a gente mais andava junto. Eu fui para casa do Mazinho, contei, eu digo, não tem coragem. Ele ligou para minha esposa, ela foi lá, e ali eu contei para ela, enfim, e aí eu voltei para casa. E você ia assinar em branco. Não deu tempo nem de assinar. Nem de assinar em branco deu. Aí depois você saiu, foi para o CSA, CRB, aí eu andei. O Vitória. O Vitória é importante porque lá você conhece o Mário Sérgio. Rapaz. Outro contestador, tipo você, que perguntava tudo, não tinha essa de Mário Sérgio faz isso. Imagina, ele ensinou algumas coisas para mim e ensinei outras para ele. Poxa, ficamos piores. Vocês abalaram Salvador lá. Mas foi uma amizade que vai dar muitos frutos, né? Sensacional, um cara que até hoje, eu não sei, quando a gente tem uma grande amizade, diz assim, esse é irmão, ele começou como irmão, acabou como filho, eu filho dele, ele meu filho, eu pai dele, ele meu pai, nem sei o que a gente era mais, eu sei que, puxa. Um troço muito intenso. Eu só sei uma coisa, que ele tá bagunçando lá em cima. Perguntando tudo. Ih, rapaz, São Pedro olha para ele, ele olha para São Pedro e joga para o outro lado a bola. Como ele fez na final do Mundial. Mas vamos lá. Aí você depois vai terminar lá no Esportivo. Isso. Você chegou a jogar o jogo da neve ou você era o técnico? Joguei. Você jogou? Não, era o técnico. Era o técnico. O famoso jogo que nevou, uma coisa raríssima no Brasil, né? Contra o Grêmio, curiosamente. Exato, curiosamente contra o Grêmio. E você, como lateral, você deve ter marcado o Mário Sérgio, que ele jogava no Inter. Eu marquei o Mário Sérgio primeiro, eu conheci o Mário Sérgio jogando no Grêmio contra a Vitória. Sim. O jogo foi na Fonte Nova. Incrível. O Mário Sérgio, a primeira bola que ele pegou, ele me driblou. Eu olhei, a segunda bola ele veio para driblar, dele uma porrada nele. Ele me olhou e eu olhei para ele. E aí ele veio na terceira. Meti-lhe a porrada de novo. O que ele fez? Ele esqueceu o jogo. Existia um jogo e existia uma luta. Que o Mário Sérgio e eu, era uma luta. Ele não passava a bola para ninguém. Ele pegava a bola e vinha para cima de mim. E eu metia a porrada nele. Esquecia de tudo. Cara, nós passamos o jogo inteiro assim. Terminou o jogo, ele estava com a cara arrebentada de tanta pancada que eu dei nele. Ele não bateu em você nenhuma vez? Ele só driblava, ele fazia pior. Em vez dele me bater, ele me driblava. Pô, tá de brincadeira. Moral da história, terminou o jogo, passou. Ele com raiva de mim por ter apanhado, eu com raiva dele por ele ter deitado em cima de mim. O tempo passa e olha só, nos encontramos no Vitória. Coincidência. Eu morava no hotel, na época eu fui sozinho para Salvador, eu morava no hotel e ele terminava o treino, ele e o Osni, o baixinho Osni, eles iam lá no hotel, pra gente jantar, tomar uma cerveja no hotel e tal, Aí eles, vem cá, tu vai morar comigo lá em casa, arruma tuas malas aí, vamos embora pra casa. Sai do hotel. Eu disse, o quê? Sai do hotel, vamos embora. Então, espera aí, subi, fiz as malas, fui morar com ele, ele era solteiro. E aí tu imagina, aí já viu, né? Foi uma amizade, foi algo... E teve um jogo internacional e esportivo, que aí eu já estava no esportivo, e eu marcando o Mário Sérgio, olha bem a diferença. O Mário Sérgio olhou e foi lá para o lado direito. O Enio Andrade era o treinador do Inter, ele dizia, Mário, vai para a esquerda, vai para a esquerda. E o Mário assim, vou nada, pô, ele é meu amigo, não vou para cima dele. Foi meio amizade, meio não tomar pancada também. Na primeira vez, ele largou tudo para me driblar. Na segunda, ele disse assim, quer nada, rapaz, vou nada. Ele fica tranquilo aí que eu não larguei. Manda outro cara aí. E ele não foi, realmente. Ele foi para o outro lado lá e me deixou livre. Aí eu pegava a bola, atacava e tal, sem problema. E falar em amigo, lá no esportivo, na divisão de base, tinha o Renato Gaúcho, né? Vocês chegaram a jogar juntos no principal ou ainda não? Não, treinamos contra. Porque eu estava em final de carreira, ele ainda era das categorias de base. Ele era garoto. Não sei se tinha 17 anos, uma coisa assim. Por aí. 16. Mas eu marquei ele, porque na época eu terminei a carreira como lateral esquerdo. Lá em Bento eu terminei como lateral esquerdo. E ele era o ponta direita e eu marcava ele. Eu sempre digo uma coisa, existem mentiras que, quando elas são repetidas, elas passam a ser verdade. E eu deixei ele falar uma coisa, não contestei, e passou a ser verdade. Quando ele disse, eu acabei com a carreira dele, eu driblava tanto ele que ele parou de jogar. Eu não dei bola, deixei e passou a ser verdade. Mentira, rapaz. Enchi a cara dele de porrada. Enfim, não. Quando eu fui
para a equipe principal. Aí o Renato subiu, eu levei ele para o time principal, aí ele passou a jogar, a ser usado e tal. E aí quando eu fui para o Grêmio, a primeira coisa que eu fiz no Grêmio, depois de assinar o contrato, foi, eu disse, olha, tem um cara lá em Bento Gonçalves que vai arrebentar, vamos lá buscar ele. Aí, e aí, esse teu começo no esportivo, o que curioso, tem duas coisas curiosas aí. Primeiro que você se aposentou como jogador, segundo você, nada a ver com o Renato, mas você não pretendia seguir como técnico. nada. Não passava pela tua cabeça mesmo? Nada. Que você foi capitão várias vezes de vários clubes. A maioria dos clubes, no Grêmio fui capitão. Que o capitão é um na base. subtécnico, de certa forma. Exatamente, mas não tinha, nunca, eu queria ser, né? Bento Gonçalves, terra do vinho, Sim. né? Bento Gonçalves, terra dos móveis. Eu queria ser vendedor de vinho, queria vender vinho, andar pelo Brasil vendendo vinho e tal. Então eu não queria. Naquela época, com 30 anos, tu já era velho para o futebol. Então tu te aposentava, e eu tinha 30 anos. E eu disse, olha, terminou. E aí que veio uma armadilha, né? E essa armadilha eu caí, graças a Deus. Ainda que eu caí. E comecei a ser treinador. Uma armadilha feita pelo compadre meu, o Adilson. Nós jogamos juntos. E jogamos juntos no Grêmio, na base. Depois em Bento Gonçalves, jogador extraordinário. E ele fez uma armadilha e eu caí nessa armadilha e treinador. Virou técnico do esportivo. E o esportivo contigo teve a melhor campanha até hoje. Foi vice do Gaúcho. No ano que o Inter foi campeão invicto do Brasileiro. Exatamente. Ele foi terceiro do Gaúcho porque vocês foram vice pro Grêmio. É uma coisa, no começo já arrombando a porta, né? É porque era um título. Com certeza. Grêmio o primeiro, porque naquela época o Campeonato Gaúcho era no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo. Então, Grêmio campeão, Esportivo vice, Inter terceiro, já era um título. Aí no segundo semestre o Inter campeão brasileiro invicto, e tu tinha ficado na frente dessa equipe. Pois é. O título ficou muito mais valorizado. O Esportivo faz 100 anos agora, estamos no ano do centenário do Esportivo, e é o maior título realmente. Foi o primeiro grande título, eu digo que é um título. Segundo colocado. Não é título, mas é. A gente diz segundo colocado é o último. Sem taça, é título sem taça. Mas foi realmente um campeonato extraordinário. Eu era treinador de companheiros, porque todos eles tinham jogado comigo. Um ano o único que tinha parado era eu. Eles continuavam. Aliás, eu disse, antes de assinar o contrato, foi depois do papo, eu disse, pode ir, só diz o seguinte, tu vai ajudar aos caras a me ajudarem, a colaborarem, eles fica tranquilo que eles vão te ajudar. E eu sabia porque a gente tinha amizade, tinha uma amizade muito grande. Ajuda. Eu digo, eles têm que me ajudar, eles deixa comigo que eu vou conversar com eles, vão te ajudar. Eu digo, dá a caneta aqui que eu assino. Então aí eu confiava neles e eles ajudaram mesmo. Puxa. E aí depois... aprendi outra lição. Manda. Que sozinho tu não faz nada. Foi outra lição. Tem a menor chance. Nenhuma. Ter sido capitão ajuda muito, né? O cara um dia ser treinador, né? Você está acostumado a fazer o meio do campo, entre os jogadores, a diretoria, o técnico. É o técnico em campo. É porque é outro detalhe, eu sempre digo, são lições que tu vai aprendendo. O capitão é aquele que ele olha, vai aprendendo a olhar nos olhos do companheiro. Ele olha aqui, ih, rapaz, esse cara aqui tá meio... Ou se ele falou alguma coisa, uma situação, tu olha e esse cara não está dizendo a verdade, ou enfim. E aí tu vai tentando ajeitar e tu começa a aprender a isso, a olhar nos olhos, que é uma coisa. A segunda coisa, o capitão, ele é capitão, ele bota a abraçadeira, mas ele está no mesmo degrau de todos os seus companheiros. Porque ele é um jogador. Ele vai para o campo com a abraçadeira, mas ele é um jogador como os outros ali. Foi a outra lição. Que um comandante, ele pode e deve estar no mesmo degrau para comandar. Ele não precisa estar um degrau acima. Se ele tiver um degrau acima, ele não vai enxergar no olho. Ele vai estar em cima, ele vai estar enxergando. Olha o que ele enxerga. Nada. Porque dentro da cabeça ele não enxerga nada. Porque pelos olhos ele vai ver o que tem lá dentro. Mas olhando para cá, então são coisas que, como capitão, como jogador, foram coisas que eu trouxe dentro da carreira de treinador. Aí você falou uma coisa interessante que é assim, de técnico, de envolver o cara, explicar isso que você fala, de sempre perguntar por que eu tenho que fazer isso. Porque eu entrevistei o Miguel Ângelo da Luz, foi campeão de basquete feminino ali, Hortência, Paula e tudo mais, que esse time não vinha ganhando nada e com ele conseguiu os grandes títulos. Ele falou, uma coisa importante minha foi envolver as jogadoras na decisão. Eu pergunto, como é que você quer jogar? O que você prefere? Por que você não está gostando de fazer isso? E isso
fazia com que, se tivesse uma derrota, a jogadora não dissesse, a culpa é dele, que ele que me mandou, ela estava envolvida no processo. Perfeito, é exatamente isso. Você tem que envolver, porque o sucesso pode e deve ser dividido entre todos. Porque no momento que você acha que o sucesso é só seu, ou ele será maior para ti, o que você está dizendo para os jogadores? Você não precisa me ajudar. Agora, quando você envolve os jogadores na busca desse sucesso e diz, o sucesso vai ser dividido entre nós todos, aí você tem um guerreiro que vai estar junto contigo. Então esse foi um... Claro que a parte tática, a parte física, todas elas são importantes. Mas o envolvimento, ele faz com que as coisas aconteçam. Foi o título de 83 no Grêmio. Ninguém queria ser campeão mundial. Eu quero ser campeão mundial. Todos queriam fazer o Grêmio campeão do mundo. Que é diferente. Não é só semântica. Bem diferente. E aí, nesse seu começo de carreira de técnico, você chegou a ser técnico do Ceará, do Londrina. Fortaleza. Foi campeão cearense com o Ceará? E... Não. Não fui campeão, mas quase que um título. 8 partidas para salvar de rebaixamento. Salvei. Fortaleza, era mais ou menos 8, 9 partidas para salvar de rebaixamento. Salvei. Só rabo de foguete. 8 partidas. Outro salva, um estava na primeira divisão, outro estava na segunda divisão. Ou ia para A, B, C, para C, ou ia para B. Deu para salvar, quer dizer, não é título, mas é trabalho bem feito. E o Londrina também? Você também... Londrina foi rápido, uma passagem rápida pelo Londrina. Eu sempre digo que nas conquistas, eu nunca busco para mim a conquista. Assim como também quando as coisas não acontecem, eu também não digo, eu fiz tudo sozinho, mas também não acuso ninguém. Eu digo, a minha parte não deu para ser realizada. Agora, quem é que não participou também? Deixa pra lá. Você participou, até fazer um preâmbulo, quer dizer, praticamente todos os times grandes do Brasil você treinou um dia. Só o Inter que não. Inter sim. Também, Foi um momento difícil, não foi fácil, cara. Acho que foi o Santos, o São Paulo, o Rio foi todo mundo todos. E o Cruzeiro, se eu não estou muito enganado. Cruzeiro, isso mesmo. O resto tudo você treinou e foi, claro. Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná. Ainda fora isso. Todos esses. Então, assim, claramente você também foi demitido várias vezes. Opa! E nunca, pelo menos vi, você ter uma reação assim, intempestiva, falar cobras e lagartos. Você sempre, mesmo quando achava que estava tudo errado, segurava para você. Né? Que é uma coisa mais elegante, né? Assim, não tem. Correto. Claro. E não deixar a porta fechada também. Com certeza. E aí você depois foi auxiliar do Grêmio e assumiu um pouco com o Enio Andrade saindo, depois do vice de 82, o Enio foi vice ali. E eu acho assim, se for olhar na época, ninguém acreditava no Grêmio campeão da Libertadores 83. O Grêmio era, tipo assim, quase não tinha chance. Não só porque não tinha ainda essa projeção internacional, mas tinha acabado de perder o Leão. O Leão você perdeu dias antes da competição. Foi. Perdeu o Paulo Isidoro, o Batista, não sei se eu estou esquecendo mais alguém. O Baltazar na troca, só que aí veio o Tita. Isso. Aí acho que foi até bom pro Grêmio. Mas assim, complicado. E você foi um pouco armando, né? No meio da competição chegou o Mazzaropi, a chegada do Tita foi fundamental. E aí você, nessa primeira fase era o Grêmio com o Flamengo, atual campeão brasileiro, em cima do Grêmio, né? Mais o Blooming e o Bolívar. Só passava um. O Brasil inteiro achou, vai passar o Flamengo. Só que não foi bem assim. Isso. O primeiro jogo foi muito duro, aquele 1-1, que até o De Leon fez um golaço. Aliás, o gol do Flamengo foi um golaço também do Baltazar, foi um jogaço. Mas a partir daí o Grêmio ganhou todos os jogos, com uma participação muito bem preparada para a Bolívia. O jogo com o Blooming, tudo bem, era em Santa Cruz de la Sierra, sem altitude, um jogo normal, uma vitória de 2-0. Mas um jogo que realmente mudou tudo para o Grêmio foi com o Bolívar lá na altitude. Aí não tinha moleza, lá em La Paz. E a tua preparação lá foi muito boa, né? Fala dela, né? Do jeito de... É porque foi exatamente isso, foi um jogo atípico. Hoje, quando você vai jogar na altitude, você ainda comenta, puxa, altitude. Mas imagina naquela época, o fantasma era muito maior. Que hoje, muito mais vezes, você está na altitude, você está falando na altitude. Naquela época, não. Então, uma preparação que a gente fez o seguinte, nós vamos para a altitude. Então, nós começamos a treinar em horários diferentes. Nós começamos a testar a alimentação. Então, a gente vinha mais cedo, tomava café,
Então é um tipo de café diferente. Aí ia fazer o treinamento para ver se tinha dado o resultado. Almoçava, ia fazer o treinamento. Puxa, os jogadores não se sentiram bem, quem sabe então tira a batata, bota a cebola, tira a cebola, bota... Enfim. Tentativa e erro mesmo. E vai. Imagino que era isso. E ninguém tinha uma ideia ainda total do que era. Hoje você pega o livro, vai na internet, aqui, tira a batata, bota a cebola. Bom, e estava ok. Naquela época não tinha, meu irmão. Tu tinha que ir mesmo testar. E a gente ficou fazendo isso uns 15 dias. E era um fantasma, só se falava nisso, altitude. Ninguém sabia o que era altitude, mas se falava. Cara, e aquilo entrou para dentro do nosso grupo. E tu olhava assim, não é que a pessoa falasse, mas na cara já estava dizendo, puxa, eu vou ter que ir na altitude. Aquela cara um pouco fechada. Cara, o que é altitude? Mas o que é? Não, isso é isso. Aí eu disse, olha aqui, gente, vamos parar com esse troço de altitude. Vocês vão ver que eu vou entrar nessa altitude, eu vou correr lá na minha velha. Que bobagem que eu disse. Não foi só você, não. Embarcamos, descemos, fizemos lá depois de Blumenau, descemos, porque chegamos no dia do jogo. Descemos em La Paz. Quando descemos, eu desci na frente e disse, olha para mim aqui, e acelerei o passo. Eu dei 2 passos só. E o ar, e eu... Cara, e eu olhava para trás, todo mundo me olhando, e agora, que eu... Cadê o corajoso, cadê o valente, cadê o forte? Saí andando, fomos pro hotel e tal. E aí eu comecei a pensar, de caramba, realmente esse monstro é que tem que desaparecer. E aí que nós vamos para a pré-eleição. Vamos para a pré-eleição e nunca o presidente e o supervisor Verardi tinham assistido uma pré-eleição. Não sei o que foi que dessa oportunidade eles foram para a sala assistir. Aí eu tinha que desviar dos jogadores essa coisa da altitude. Porque o que eu ia falar? Não vai sair. Não vai sair. E nele estava a preocupação. E foi aí que eu disse, gente, vamos fazer uma rodinha de bobo. Vamos fazer o seguinte, quando nós tivermos a bola, vamos juntar 3, 4 e ficar tocando a bola. Não corram, toquem a bola. Botem eles na roda. Vamos dar um chocolate neles. Eles chegaram ali, viram para o outro lado e toca a bola. Toca a bola. Joga para trás, toca... Barbaridade. E hoje, quando eles jogam para trás, é a pior coisa do mundo. Veja assim, em 83 eu mandei ele jogar para trás. Só que era na altitude. Foi mais... E aí joga para trás, Vamos dar um chocolate neles, vamos embora. Uma preleção de menos de 1 minuto. Depois, o supervisor me contou, cara, o presidente Koff disse assim, manda esse cara embora no fim do jogo. É um jogo importante, ele disse que vamos dar um chocolate nos caras. Roda de bobinho. Roda de bobinho, faz roda de bobo, esse cara é louco, manda embora. Mas depois ele entendeu o que eu quis dizer. Chegou no intervalo, eu disse, agora vamos manter a mesma roda de bobinho, o Grêmio só que perdendo, agora, é bom perdendo. 1-0 eles. Agora nós vamos chegar para frente. Moral da história, nós viramos 2-1, terminamos, claro que cansados, mas eles muito mais desgastados. O que significava dizer isso aí? Na altitude, se você ataca, é difícil você voltar para... Toma contra-ataque. Para recompor, você toma o contra-ataque e está exposto. Se você fica só marcando, mais hoje, mais amanhã, você vai tomar um gol e acabou. Então, o importante é isso. Fique com a bola, toque e vá ao ataque devagar. Vá devagar. E volte um pouco mais acelerado. Mas sempre você vai estar agrupado. E aí ganhamos 2-1. Foi uma semana depois, eu acho que o Flamengo foi lá, perdeu. E aí a gente teve a classificação. Não, o Grêmio abriu 3 pontos, porque o Flamengo empatou com o Blumen. Então aí já decidiu o grupo praticamente. E aí? Mas realmente... Aí nós jogamos no Rio já classificado e ganhamos. Ainda ganhou 3-1. O Flamengo logo também com a ressaca de ter sido campeão brasileiro. E até bom falar do brasileiro. Isso foi junto do brasileiro e o Grêmio foi eliminado pela Ferroviária de Araraquara em casa, no jogo até que deu uma brigalhada, o Renato foi expulso. 3. O Renato acho que deu uma voadora no cara. E você chegou a temer perder o cargo ali, né? Mas acho que o Grêmio teve essa grandeza de ver, a gente está indo bem na Libertadores, não mexe não teve um pouco isso, né? Perdemos no Olímpico. Era um jogo, era para nós termos ganho de 6-7. Atacamos 30 vezes. A Ferroviária atacou 3. Só que as 3, gol. 3 gols. Perdemos o jogo.
perdemos o jogo e eu fui para casa. Cheguei em casa, a torcida vaiando, burro, né? Que é o que sempre. Burro e tal. Aí eu disse em casa, no outro dia, apresentação, eu digo, olha, com certeza eu vou ser demitido, pô. Os jornais, tudo, tem que demitir, eu vou ser demitido, daqui a pouco eu volto e... Cheguei no estádio, nem troquei de roupa. Todo mundo trocou de roupa. E eu disse, eu não vou trocar de roupa e o cara mandar embora, tá louco? Aí fiquei no vestiário, daqui a pouco entrou o presidente Koff, e reuniu todo mundo no vestiário, e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu contratei vocês para ganhar a Libertadores e para ganhar o Mundial. Vamos ao trabalho. Seu Espinosa, por que não trocou de roupa? Vá trocar de roupa e vamos treinar. É para a Libertadores e para o Mundial que eu trouxe vocês. Ao trabalho. Cara, eu sei que eu nunca troquei de roupa tão rápido. Em 30 segundos já está de roupa trocada. Vamos lá, gente, vamos subir a mão para o campo. Mas foi o presidente. Todo mundo queria que eu fosse dispensado do presidente, disse, não. Fábio Koff, não. Ele vai ficar porque eu acredito no trabalho dele. Aí você vê a diferença no grande dirigente, né? O Fábio Koff é histórico no Grêmio. Exatamente. Muito por isso. E isso é legal falar porque hoje em dia, é claro que a Libertadores é o campeonato a ser jogado, todo mundo se classifica para ela, é o lance. Antigamente não. Até o Grêmio e o Flamengo fizeram muito isso, de levar a competição aqui dentro. Então o Grêmio teve essa visão de, não, antigamente seria o mais importante o brasileiro e se der uma graça a Libertadores. O Grêmio focou na Libertadores e fez diferença. Né? Eu sempre digo uma coisa, que a Libertadores de ontem e de hoje tem o mesmo peso. Ser campeão da Libertadores ontem e ser hoje é o mesmo valor. Só que a dificuldade de ontem é muito maior que a de hoje. Começa pelo regulamento, são 4, classifica um. Dos 4, era um campeão e o vice do mesmo país. 4 classifica um e tem um brasileiro contigo. E tem um brasileiro contigo, que é ou o campeão ou o vice do brasileiro. E às vezes era brasileiro com argentino, era sorteio aberto. Também entende? Aí tu tinha qualidade técnica, que nem se compara, um Penharol de ontem com um Penharol de hoje, Nacional de ontem, de hoje, enfim. Gramados, tá, só que campeão ontem e hoje, foi campeão de Libertadores. Mas naquela época realmente... E com menos teve... Mas aí que vem... vai chegar na fase semifinal. Aí é que o Grêmio pegou e o Fábio Koff teve essa visão, né, de, não, a Libertadores é a nossa Ninguém vai lembrar do brasileiro se for campeão da Libertadores. Que foi exatamente o caso. E aí foi para a fase semifinal com um grupo enroladíssimo com a América de Cali e o Estudiantes da Argentina. O Grêmio ganhou os 2 jogos 2-1 em casa, sofrido. Com o Estudiantes foi no finzinho do jogo. E com o América de Cali teve um pênalti que o Mazzaropi pegou. A chegada do Mazzaropi foi muito importante, né? Porque era o Remy que vinha sendo o goleiro. E o Remy sempre foi um reserva histórico do Grêmio ali e tal. Mas realmente precisava de um goleiro de mais chapa. O Mazzaropi foi fundamental, que era do Vasco e tal. E ele brilhou contra o Grêmio no brasileiro anterior e chamou atenção, né? E aí o Grêmio chegou numa situação no último jogo, precisando de resultado para não ficar dependendo de uma torcida do jogo final, que seria a América de Cali em casa contra o Estudiantes. E aí teve a famosa Batalha de La Plata, aquele 3-3 lá, que histórico para todo mundo, né? Para o Estudiantes, para o Grêmio, tudo certeza. Mais. Aquele jogo, aqui é que eu vou discordar de você, de repente você vai ficar chateado comigo. Não, tranquilo. Vamos lá. Não vai ser briga, mas vamos para o contraditório. A visão do Grêmio histórica é de que o Grêmio foi até bom aquele jogo ter terminado empatado, porque eles tiveram 4 expulsos, porque realmente os Estudiantes eram... É o pior time da Argentina nesse sentido, historicamente, desde a época do Bilardo. Eles batiam em todo mundo mesmo, era uma coisa horrível, aquele alçapão que eles tinham lá. E o Grêmio fez 3-1, primeiro contra 9 jogadores, que eles tiveram 2 expulsos no primeiro tempo. E depois chegou a ter 7 só o Estudiantes, aí com 2 porradas que eles deram lá no Grêmio. O Grêmio teve cabeça de não entrar na porradaria e de fazer o 3-1. Mas aí o time se perdeu. Não sei porquê, e talvez nem você saiba, talvez ninguém saiba. O jogo estava na mão, ele foi se encolhendo, não sei se quis só passar o tempo, não matou o jogo, não fez 4-5. Chegou a fazer 4-2, que realmente foi roubado. Teve um gol de impedimento ali, que o bandeirinha não deu porque tinha sido apedrejado. Mas mesmo assim, foi uma doideira de ter empatado em 3-3. Vocês têm essa visão de que foi bom ter empatado e tal, porque senão a gente ia morrer lá dentro. A torcida invadia, essa é uma coisa horrível e tal. Eu acho assim, por pior que fosse o Estudiante, que realmente era péssimo, nunca aconteceu isso na Libertadores. Claro que tinha aquela violência de sempre e tal, mas nunca realmente ninguém morreu e tal.
Eu acho que isso virou um discurso até interno para você aceitar o inexplicável, né? Porque não devia ter acontecido aquilo que arriscou a classificação do Grêmio, né? Mas aconteceu aí que começa tudo. Tinha a Guerra das Malvinas. Sim, não, foi um momento horrível. E aviões ingleses desceram no Rio Grande do Sul, no Brasil, emergencialmente, para reabastecer, para ir para as Malvinas. A partir desse momento, o brasileiro, os gaúchos, passaram a ser odiados de todos, traidores, enfim. Então, antes do jogo já tinha esse aspecto. Nós éramos chamados de traidores. A torcida não foi só para torcer para os Estudiantes e contra o Grêmio. Era para matar os traidores. Você acha que mataria mesmo? Matariam. Alguém ia morrer. Como? Não sei. Mas alguém ia morrer. O jogo, tanto é assim, que numa situação dessas, se a coisa não é bem relatada, nós não desceríamos em Porto Alegre, porque a torcida nos mataria. Mas a imprensa que lá estava relatou perfeitamente tudo aquilo que aconteceu, porque eles sentiram que também eles correram risco de vida. E aí eles relataram o fato como era, e todo mundo entendeu aquilo. Bom, isso antes do jogo. Durante o jogo, a vantagem numérica. Então, todo mundo entrou preparado, e a equipe do Estudiantes, além de forte marcação, chegada, enfim, tinha qualidade técnica. Tinha um 10 que extraordinário. Corriere, tinha um Sabella, que foi técnico da Argentina. E foi para o Grêmio, meu amigo. Quando fizemos 3-1, vamos chegar no 3-1 antes. Fizemos 3-1, antes do 3-1, estava todo mundo, vamos. Quando deu aquele 3-1 com a vantagem do número, olha o que fizeram. Foi a impressão que deu. Exatamente. Nessa relaxada assim, é que sofremos 2 gols. Eles não tinham nada a perder. Não foi aquela coisa do, já está ganho, deixa para lá. Não, foi uma relaxada normal, de quem estava assim, na garra. Pô, gente, terminou. Perdão. Classificado para a final. E ali, foi ali que essa... Quando Deus soltou assim, o jogo não tinha terminado. E aí vieram os 2 gols e veio o empate. Então, realmente, foi um jogo que foi atípico em todos os sentidos. Não era só como era jogos da Libertadores, de briga dentro de campo. Vai ter a briga, ninguém nunca machucou na briga. Abriu o supercílio, perdeu um dente, segue o jogo. Segue o jogo, chega para lá, 3 brigam, 8 apartam, enfim. Não, era o que estava do lado de fora. Era do lado de fora. Éramos os traidores. Ali ninguém nos olhava como jogadores, como uma equipe de futebol. Não, éramos olhados como traidores. E queriam que tudo acabasse se no momento os traidores fossem os vencedores. E curiosíssimo isso, porque os 2 jogos de 11 contra 7 mais famosos da história do futebol tem o Grêmio, né? Incrível. Esse e depois, anos depois, contra o Náutico, o Grêmio do lado do 7. Verdade. Fechou um ciclo ali, né? O Grêmio deu troco na história. Foi ao contrário. E, claro, se safou, foi para a primeira divisão. Mas aí, continuando aqui, bem ou mal, foi um empate. Não era um resultado horrível, normalmente era um bom resultado lá. Mas realmente deixou o Grêmio mal, porque o Estudiantes tinha um golzinho a mais de saldo que o Grêmio, que ele ganhou 2-0 da América de Cali, e as outras vitórias foram todas por 1 gol. Então, se eles ganhassem da América de Cali, eles que passavam. E foi o jogo mais tenso da tua vida sem você ter jogado, né? Com certeza. Você ficou ouvindo no rádio, né? Não passou, né, na TV? Rapaz, não passou na TV. Eu fui para casa de um amigo meu, o Darcy, minha esposa, a esposa dele, e ele fez um jantar. E eu fomos escutar o jogo lá. Estamos jantando, terminou o jantar, e eu fiz essa posição aqui, fiz assim. E ouvindo o jogo. Se perder, se o Estudiante ganhasse, nós estávamos fora. Terminou o primeiro tempo, e eu assim. E um expulso do América. E o expulso, 89 minutos, 90, lá sei eu, terminou o jogo. Rapaz, eu não conseguia abrir a mão. De tão que eu fiquei assim, eu queria abrir a mão e não conseguia. Todo mundo me olhando, gente... Atenção, né?
Foi o jogo que maior tensão. Quer dizer, não joguei, não participei, no Mas entanto... é pior, que você não tem controle. Foi pior quando não tinha controle de nada. Né? Então, a possibilidade do América ganhar, apesar de ser uma grande equipe, ela existia. Mas o América já estava fora. Ele não tinha nada a ver. Mas eles tinham apanhado do Estudiantes lá. Isso pesou. Aí que foi o detalhe que pesou. O América, quando foi ao Rio Grande do Sul, ele foi muito bem tratado. Porque naquela época as direções se encontravam, não sei se hoje está assim, jantavam, bababá. Então o Grêmio tratou muito bem o América. Quando o América foi na Argentina, eles foram maltratados. E aí ficou aquela coisa. Esses caras, e aí eles devolveram. Teve até jogo da gratidão, o Grêmio foi lá, entregou as faixas. Exatamente. E aí fomos para a final. Eu me lembro disso na época. No fundo, todo mundo acreditava que daria Peñarol de novo. O Peñarol era o atual, ele tinha ganho a Tríplice Coroa em 82, o Uruguaio, a Libertadores e o Mundial, em cima do Aston Villa. Então todo mundo achou, bom, vai dar Peñarol, tem tradição, tinha um timaço porque tinha Venâncio Ramos, Fernando Morena, né, Rodrigues no gol, era, complicado. Timaço. E o Grêmio não tinha essa tradição ainda. Tinha o De Leon de experiente. Sim, que tinha sido campeão pelo Nacional contra o Inter, curiosamente, em 80. E aí, mas o que foi legal de ver esses dois jogos, claro, o Grêmio lá, primeiro jogo até foi uma boa jogada do Fábio Koff, que ele conseguiu inverter os mandos. O primeiro jogo foi lá no Centenário. E o Grêmio, o que é legal desse jogo, o Grêmio não ficou na retranca, o Grêmio foi para o jogo, fez 1-0 com o Tita e tudo mais, no córner. O Grêmio podia até ter ganho aquele jogo, né? Isso sempre foi uma característica tua, né? De atacar, de coragem, né? Você fala muito disso, né? E eu aprendi, foi nesse jogo do Estudiantes. Antes eu já tinha isso, mas no jogo do Estudiantes, porque eu fui assistir o jogo do Estudiantes, junto com esse meu amigo Darcy. E quando cheguei lá, eu olhei o Estudiante, caramba, ele olhou para mim e disse, nossa, o que tu vai fazer? Eu olhei assim e digo, vou atacar esses caras. A defesa é pior. Porque eles vão achar que nós vamos vir aqui para defender. E aí é que eu vou surpreender, eu vou atacar esses caras. Então, a partir daí, eu comecei a... Porque sempre tu imagina, eu sou o mais forte, o mais fraco vem para se defender. E eu só tenho que atacar, só te prepara para atacar. Quando tu é atacado, tu é surpreendido. E aí que a gente fez exatamente em La Plata e também contra o Peñarol. Então o Peñarol achou que nós íamos ficar defendendo, só segurando, que tinha o jogo em Porto Alegre, decisão. E aí nós saímos para atacar, fizemos um jogo de igual para igual, fomos até superiores e o jogo foi 1-1. E aí a volta no Olímpico, o jogo mais famoso da história do Olímpico, aquele 2-1 lá, né? Gols do Caio, do César, né? Tem até o episódio que foi um sonho lá da mulher da Tita, né? Que o César foi e o César era reserva, né? Como é que foi aquele jogo, a preparação para aquele jogo? Que você sabe que é o jogo que vai marcar a tua vida para sempre, né? Era aquilo. Nós estamos juntos. Nós estávamos no último degrau. Porque um dia o De Leon disse para mim, antes de começar a Libertadores, Espinosa, desenha um degrau, uma escadinha, pra gente, porque eu aprendi isso, acho que foi com o treinador do Nacional, quando foi campeão. Eu disse, cara, que ideia boa. Então, no vestiário tinha um quadro e eu desenhei. Pô, desenhar uma escada, todo mundo desenha, né, gente? Eu não sou desenhista, mas é só babá, eu desenhei. Os degraus, quantos jogos teriam até chegar à decisão. E os bonequinhos. Bonequinho também, era uma bolinha aqui, uma bolinha de barriga. E dois tracinhos de perna, 2 tracinhos de braço, está desenhado o boneco. Não precisa fazer todo cheio de... quer fazer a boca, faz assim, faz um risquinho assim, faz um risquinho assim no nariz. Pronto, está feito o boneco. E ali eu botava. Então, aqui os bonecos, a gente ia subindo, degrau. E o jogador, cada vez que entrava no vestiário, viu, olha aqui o degrau. Nem precisava falar mais nada, que eles olhavam. Até que chegamos no último degrau. Está aqui, gente. Aqui é o último degrau. E aí a gente se preparou bastante. Eu lembro que era de noite um frio, rapaz. Tinha chovido, um gramado horrível o gramado. Até hoje, de vez em quando eu pego para rever esse jogo, enfim, eu me assusto, eu olho e digo, seu juiz, tem que expulsar esse cara do Peñarol, como é que não expulsou? Juiz ladrão, blá. Daqui a pouco eu olho, ele não expulsou do Grêmio, mas que juiz legal. Outra arbitragem. Cara, e os dois dando pancada. Claro que eu queria que expulsasse do Peñarol, e não o meu. Não, o juiz apitou bem esse jogo. Apitou bem. Foi legal. Apitou bem. Se os dois batiam, ele não expulsou ninguém. Se querem bater, bate. Ele até expulsou no fim, né? No fim expulsou também o Renato. Certinho. Ainda bem que foi no fim.
Enfim, foi um jogo muito disputado, quer dizer, um jogo foi... E o Grêmio não era campeão, o Peñarol era. Então era um time que tinha uma camisa de peso, uma camisa pesada. E um estádio olímpico lotado, e realmente prevaleceu a técnica, claro, mas prevaleceu também exatamente esse vontade de nós. Sim. O nós entrou em campo. Nós tínhamos o De Leon, que era o jogador mais experiente. Mas ele Salvou nunca... uma bola embaixo da linha também. Isso, mas ele nunca quis ser eu. O Mazzaropi, o Baidec, Casimiro, Chino, Osvaldo, Tita, Renato, Tarcísio, Osvaldo, enfim. Ninguém quis ser eu. Um olhava para o lado e dizia assim, esse cara está comigo. Olhava para cá, esse está comigo. Esse é meu parceiro. Esse é meu parceiro. Tu tinha que ser parceiro deles também. E essa foi a razão do sucesso. Eu até fiz uma análise, eu faço a minha análise no meu canal desse título do Grêmio e também do Mundial, né? E assim, uma coisa que também é muito importante dizer, que às vezes o pessoal perde um pouco a noção, é que, claro, o Grêmio tinha tudo isso, essa mística do Grêmio, de time raçudo, brigão e tal, mas tinha técnica também, era um time muito habilidoso, tinha o Renato, o Tarcísio, o Caio, o Osvaldo, muito habilidoso, tinha técnica ali, né? E isso foi muito importante para a preparação para o jogo com o Hamburgo. Que aí, claro, ia pegar o campeão europeu, o Hamburgo ganhou do Real Madrid. Quem acha que o Hamburgo não era de nada, tinha uma Maga, tinha um Timão e ganhou do Real Madrid. E você... Ganhou da Juventus, perdão. Desculpa, Juventus, da Juventus, do Platini, do Paulo Rossi, Isso. E aí ele foi para... Você até foi ver um jogo dele, foi até um 0x0 com o Werder Bremen. Você não gostava de viajar de avião, mas fez o sacrifício. E você viu isso, olha, a gente tem que... Na garra eles também têm. Também é um time que sabe bater se precisar e tal, mas precisava de mais técnica, e aí você lembrou lá do teu amigo, do Mário Sérgio, e fez uma jogada bacana com o dirigente, né? Poxa. Como é que foi isso, né? Eu não gostava de viajar mesmo, eles me jogaram para dentro do avião. E eu fui junto com o preparador físico, então Fritzen. Pelo nome você já sabe, Fritzen. Já vi. Pelo menos ele sabia dizer olá, pedir café em alemão e tal, só isso que ele sabia. O Fritzen dele levava até isso. Gente finíssima. Ele vai ver aqui, eu mando um abraço para ele. E nós fomos ver o jogo do Hamburgo. E conversando, e foram as duas rádios do Rio Grande do Sul foram narrar, foram transmitir esse jogo. Termina o jogo, eles vêm me entrevistar. E disse, e aí, Espinosa, querendo que eu... e agora? Viu o Grêmio, o Hamburgo, como é que vai ser? Eles esperando que eu falasse meia hora. Porque taticamente, porque isso, porque aquilo. Eu digo, olha, me dei o Mário Sérgio, nós vamos ser campeão. E o repórter ficou assim, ó, esperando eu falar mais, e eu esperando ele perguntar mais, porque eu olhando para ele. Ele com o microfone e eu olhando para ele. Assim como que eu fiz assim, ó. É isso aí. Por que isso? Porque eu sabia, porque antes de ir eu tinha comentado sobre o Mário Sérgio. E todos eles disseram, não, Mário Sérgio aqui não, isso é um vagabundo, é isso, é aquilo, porque isso, é aquilo, Mário Sérgio. Ele era encrenqueiro mesmo, né? Eu queria era um jogador. Mas era muito habilidoso. Eu queria era um jogador. E quem resolvesse em campo. E aí eu sabia isso. Por isso que eu disse, quando terminou de me dei o Mário Sérgio, que a gente é campeão. O que aconteceu? Eu soube depois, né? Pelo amor de Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Se não der o Mário Sérgio e perder, a culpa é nossa. Gente, vamos dar o Mário Sérgio para ele. Que se perder, azar, a culpa vai ser dele. Tá bom, então tá o Mário Sérgio. Só que, aí eu liguei pro Mário Sérgio, ele estava na Ponte Preta, de Mário. Pelo amor de Deus, Mário, tá tudo certo para que tu venha e tal. Mário, te controla. Ele disse, Espinosa, eu quero saber só uma coisa. Pagamento é em dia? Se for em dia, não atrasar um dia, conta comigo. Se atrasar um dia, tem confusão. Eu digo, vem cá, vamos pagar ele em dia? Mário, pode vir que o pagamento é em dia. Estou tranquilo. O pagamento foi em dia, não teve confusão nenhuma. Agora, você que encarou o Renato Gaúcho, juntos, Mário Sérgio, ainda veio também o Paulo César Caju. Que também deu uma desequilibrada e era o único cara que eles conheciam. Único. Porque nessa época não tinha o intercâmbio que tem hoje, só passava um jogo do Campeonato Italiano no domingo de manhã, era o que tinha, o resto nada, nem Champions League passava. Então um não sabia do outro nada. Você teve essa iniciativa de ir lá ver eles e pegou uma fita de um jogo também e passou pro time, né? Isso mesmo. E isso faz diferença, né? Essa preparação
Pô, muitas vezes é o que faz a diferença, né? Vocês conheciam os caras. Não muito bem, mas um pouco. Mas um detalhe. Tudo na dose certa. Eu tive que ir lá para assistir, trouxe uma fita, aquelas grandes. VHS. Passei para os jogadores, olha só, onde eu passei. No hall do hotel onde nós estávamos concentrados fazendo a pré-temporada. Junto, estavam os repórteres sentados atrás, vendo. Estava o dono do hotel, tinha um garçom de pé, olhando. Eu estava passando o jogo do nosso adversário. Um troço simples. Quando terminou, eu desliguei e digo, é essa turma, agora vamos nos preparar para vencer esses caras. Aí é que vem a diferença de hoje. Tu, em vez de olhar uma vez, tu olha 30. Em vez de mostrar uma vez, tu mostra 20. Dentro da cabeça dos jogadores, estão os adversários que ele vai enfrentar. Quando deveria estar os companheiros com quem ele vai jogar. Então, essa que faz a grande diferença. É tu saber quem vai estar do meu lado para vencer aqueles caras. E não aqueles caras que estão contra mim. Eu estou para superá-los e não para anulá-los. Então, essa é a diferença de hoje. Então, os jogadores sabiam exatamente isso. E eles foram preparados para isso. Vamos jogar para vencer. Vamos usar a qualidade técnica. Claro que o Paulo César era o jogador da seleção brasileira, campeão do mundo, era o único conhecido. Ele foi importante nesse aspecto. O treinador botou 3, 4 para marcar o Paulo César. Esqueceu do Mário, esqueceu do Renato, esqueceu do Oswaldo. Eu nem conhecia. O que aconteceu? Entendeu? Então, a gente aproveitou exatamente esse aspecto, mas foi um trabalho coletivo. Até era treinado pelo Ernest Rapp, que não te cumprimentou. Que não cumprimentou. Né? Mas ele era assim, ele era um cara de nenhum amigo, né? Não, claro. E você acha que ele deu uma preleção curta pro Bolívar? Ele só falou, senhores, 2 pontos na final da Copa do Mundo da Holanda com a Argentina. Ele só falou isso, cara. Ele não batia lá muito bem, não, mas era muito bom técnico. Mas no jogo em si, analisando, assim, o Grêmio primeiro mereceu ganhar, acho que qualquer visão neutra do jogo, é claro. O Grêmio perdeu até o Caio não estava numa boa tarde ali, ele perdeu uns 2, 3 gols que poderia ter matado o jogo. Teve um pênalti no Renato não também, dado, claro. Teria feito 2-0, adeus. E teve o Renato fez aquele partidaço dele, né? O Mário Sérgio teve um jogo de categoria total, desequilibrou totalmente. Tecnicamente foi melhor. Eles conheceram o Mário. Quem desequilibrou foi o Renato, que fez os 2 gols. Mas tecnicamente o Mário Sérgio... E você, um dia antes, tinha apagado um incêndio lá, justamente a briga do Renato com o Mário Sérgio. Olha só, os dois. Olha só. Os maiores estrelas do jogo, né? Como é que foi gerir isso? E gerar aquelas pessoas complicadas, muito talentosas, mas também enroladas. E importante seria, como foram. Sim. Era o recreativo. Então a gente tinha no recreativo, a gente sempre fazia no recreativo antes dos jogos. E naquela época eu participava, né? Ainda tinha condições e jogava. Então a gente já tinha uma equipe formada, né? Cada um tinha a sua equipe. A gente brincava um com o outro. Ganhamos. E fizemos nesse dia. Bom, amanhã é a decisão do Mundial. E hoje vai ser a decisão de quem é a equipe campeã dos recreativos. Tá bom, então é a equipe campeã. E começa o recreativo. Isso a imprensa vendo. Aberto para a imprensa, do mundo inteiro. Claro que, né, o foco maior era do Paulo César, que era o jogador mais conhecido. E eu acho que o Iton que estava apitando, e ele não apitou uma falta lá, e o Paulo ficou bravo e saiu. Saiu. Abandonou. E sentou do lado do gol do Mazzaropi, numa bola, sentou e ficou sentado. O Renato passa por mim já xingando. Discutindo, eu disse, calma aí. Aí eu fui lá, afastei o Renato. E o Renato disse, olha, se tu não correr no jogo, aí vai ter briga no vestiário, antes de chegar no vestiário já vamos brigar, enfim. Eu digo, deixa ele aí, segue o jogo. Segue o jogo. A imprensa toda voltada para aquele momento. Bom, seguiu o recreativo, nem sei quem ganhou. Eu digo, caramba, estamos com um problema. Vamos lá. Fomos para o hotel, refeição e tal. Chegou de noite, eu chamei o roupeiro e disse, vem cá, me traz as camisas do jogo de amanhã. Eu reuni todo mundo, peguei as camisas e disse, olha gente, o negócio é o seguinte, eu vou definir o time. O time já está definido, mas vou confirmar com vocês o time hoje. Eu tenho 10 camisas aqui, 11 camisas, e vou confirmar os 11 camisas com vocês do time. Peguei a camisa 2, Paulo Roberto. Peguei a 3, De Leon, Baidec, De Leon.
Paulo César, China, Oswaldo, Mário Sérgio, Renato, Tarcísio, e fiquei com uma camisa na mão, camisa 11. Eu digo, olha, aqui tem uma camisa, que quem vai entregar são vocês. Vocês vão entregar essa camisa aqui. Eu daria essa camisa para o Paulo César. Mas vocês é que vão definir. Porque eu não quero ver briga dentro de campo. Um tem que passar para o outro. Vocês vão ser 11 jogando juntos dentro de campo. Mas vou respeitar. Se vocês quiserem dar para o goleiro reserva, se vocês quiserem dar para o zagueiro, eu vou entregar sem problema nenhum. E assumo essa entrega. Mas eu acho que essa camisa, e eu daria para o Paulo César. Para quem eu dou? Eles se olharam, Paulo César. Eu digo que está escalado o time, vamos embora. E o primeiro gol foi um lançamento do Paulo César para o Renato. Aqui é um gol que lembra até um pouco o gol do Gija, né? Chutando ali um pouco o ângulo e tal. Isso mesmo. Mas eles empataram no finzinho do jogo ali com o Schroeder. E aí foi para a prorrogação. Você chegou a ver a coisa? Foi o único momento que o Grêmio podia ter perdido o jogo, foi esses 5 minutos finais. O Grêmio ficou um pouco nervoso deles. Até foi no momento, se não me engano. O Renato estava fora. Estava fora, então cãibra. Estava com cãibra fazendo massagem, nós tínhamos uma a menos. Não sei se ele ia tirar ali ou não, mas enfim. Mas sofremos o gol. Vamos para... Termina, vamos... E tu espera um tempo de tomar água, e tu fica imaginando o que eu vou pensar. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O De Leon disse, Espinosa, eu posso falar? E eu sempre dei liberdade para os jogadores conversarem. Até porque eu gostava que me desse essa liberdade quando eu era jogador. Super experiente. Ele olhou, porque o Hamburgo, a jogada mais forte, naquela época, os alemães eram intermediário e cruzado dentro da área. Hoje não, hoje eles já são diferentes. E o De Leon disse assim, ninguém mais vai cabecear na nossa área. Ninguém. Eu vou tirar todas. Acabou. Cara, todo mundo que estava assim, todo mundo levantou. E é isso que o Renato disse assim, posso falar também? Eu disse, pode, rapaz. Ele disse, segura aí atrás, que eu decido lá na frente. Aí todo mundo, e eu, acabou, não precisa mais papo, vamos embora. Vamos ganhar esse jogo. Não precisa mais. Dizer mais o quê? Ninguém mais cabeceou na área. E com 3 minutos o Renato... E o Renato fez o segundo histórico, né? Exatamente. E aí, vocês, quando acabou o jogo, vocês tiveram a exata dimensão do que era aquilo? E você se lembrou daquele dia que você sentou lá no Olímpico e, porra, foi rapaz, não, a gente não tinha. Porque era diferente. Tanto é que hoje, termina o jogo, você perfilados, cada um vai, sobe, recebe a medalha. Não era assim? Não, vinha numa bandeja, cada um pegava a medalha. Eu não peguei medalha. Eu não ganhei medalha. Não ganhei medalha. Quando eu fui ver depois, eu digo, cara, medalha. Pega. Nem sei quem pegou a medalha. Entende? Mas eu não ganhei medalha. Depois meu filho mandou fazer uma medalha para mim. E a meus netos me entregaram. 20 anos depois, nasceu. Enfim. Então a gente não tinha noção. Aí a gente foi pro vestiário. E no vestiário, campeão. Entrevista coletiva. Era o treinador, eu, o De Leon, capitão, e o Renato, melhor em campo. Fomos para a entrevista coletiva. A gente deu a entrevista, quando saímos do estádio, tinham 2 limusines. E o japonês, tudo direitinho, abriu a porta para mim e disse para os jogadores, treinador aqui e os jogadores ali. Nós olhamos, o quê? Não, o treinador aqui e os jogadores. Não, nós 3 vamos aqui. E entramos 3 juntos na mesma limusine. A limusine do treinador vazia saiu e coisa de japonês. Coisa de japonês. Aí quando nós chegamos no hotel, que os jogadores já tinham almoçado, já tinham jantado, lá sei eu, já tinham comido. E digo, cara, onde é que estão os jogadores? Onde é que estão? Eu digo, liga para eles subirem no meu quarto. Aí o supervisor ligou, todo mundo no quarto do treinador, eles chegaram no quarto. Chamei o garçom, disse, garçom, champanhe. Traga aí 4 litros de champanhe. E o garçom chegou com champanhe e tal, uma taça para cada um. Quando o garçom foi e serviu, eu peguei a nota, olhei, disse, pode parar. Parou. Olhei a nota e digo, era, sei eu, $700 mil, nem sei quanto era, sei que era champanhe francesa. Eu não tinha esse dinheiro. Ninguém tinha. Eu olhei, pode parar.
Aí peguei o telefone, presidente, é o seguinte, nós estamos aqui para comemorar, para brindar, só que eu não tenho dinheiro para pagar essa conta e as champanhes já foram abertas. Bota na minha conta aí, pode comemorar. Eu digo, serve todo mundo. O presidente pagou. Né? Pagou. Aí brindamos ali, quer dizer, essa foi a comemoração. Muito mais simples que hoje em dia, né? Mais simples, muito mais. Agora foi mais cara. Foi ele que Mas não pagou. foi para você. Mas aí depois você saiu do Grêmio, claro, depois desse super título, aí seria até difícil superar isso. E foi para a Arábia, né? Você passou uns anos lá. Como é que foi essa experiência? Primeiro, te pagaram direito? Porque tem relatos de quem foi para lá e não recebeu tão bonitinho, não. Não pagaram, eles tinham uma coisa, Quando tu chegava lá, eles te pagavam o primeiro salário. Antes de tu começar a trabalhar, te pagavam o primeiro salário. E tu, caramba, então tá. A partir daí... Era chorado. Não, eles ficavam 2 meses sem te pagar. Por quê? Com aquele primeiro salário, tu vivia 6 meses, tá? Então eles sabiam que tu estava garantido, tá? Só que eles ficavam 2 meses sem te pagar, quando ia completar o terceiro, eles te pagavam 1. Sempre ficava 2 atrasados. Por quê? Porque quando tu... Não era fácil naquela época, hoje é um pouquinho mais fácil, mas naquela época não era fácil. Se tu quisesse ir embora, tu tinha 2 meses para receber. Então, se tu quisesse ir embora, ele disse, pode ir, só que o salário fica, tá ok? Aí tu pensava, pô, não vou embora, deixar 2 meses de salário aqui, não, eu vou ficar. Aí tu ficava, pô. Então, era mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, porque dinheiro eles tinham, não faltava. Com certeza. Então, mas aí quando chegava o final do contrato, eles Aí pagavam acertava. tudo, Então, sem tinha problema. que ter paciência. Tinha que ter jogo de cintura. Aí você chegou a voltar para o Grêmio em 86, foi até campeão gaúcho, pegou um pouco aquele time do Caio Júnior, do Cuca e tudo mais. Isso. E aí vamos nos encaminhando para a tua segunda grande conquista, não tem como fugir, que foi tirar o Botafogo da fila horrorosa de 21 anos, né, desde 68 não ganhava nada. E ali teve também a figura do Emil Pinheiro, né? O Emil Pinheiro ajudou muito o Botafogo ali. É porque como ele é ligado ao jogo do bicho, o pessoal não gosta de falar. Mas o Botafogo até 88 estava numa situação horrível, ele nem se classificava para o quadrangular final do Carioca, estava na draga. E ele realmente trouxe essa injeção de grana e de confiança, né? Então ele foi importante, mas claro que o teu trabalho ali também, né? Eu sempre digo que ele foi o primeiro. Na frente, qualquer um de nós, se não fosse o Emil, não rolava a nada. Estrela do Botafogo tinha apagado. Ele fez a estrela acender com força novamente, como aliás sempre foi a estrela do Botafogo. Eu digo, são títulos de Libertadores e Mundial e o título de 89. O Mundial era um sonho que a gente realizava. E o do Botafogo era um pesadelo que acabava. E o Emil, ele esteve à frente disso. Pela maneira dele ser, não só pelo dinheiro que ele tinha, ele que botava o dinheiro, ele que contratava. Até uma das coisas que eu tive que dizer para ele, seu Emil, para de contratar. Ele disse, não, quem tu quer eu contrato. Eu digo, seu Emil, o senhor faz por favor uma coisa, não contrata ninguém, deixa eu conhecer esse pessoal aqui. E se precisar, a gente contrata. Ele disse, não, tudo bem então. Às vezes ele pagava o bicho do bolso dele, salário do bolso dele, tudo. Ele fazia, vale, era ele que dava. Pô, tem cada história espetacular, enfim. E aí depois entrou aquilo, a cumplicidade. Também um grupo que foi... muito unido, né? Muito unido, sob todos os aspectos. Teve gente que veio do Bangu, né? Acho que o Mauro Galvão veio do Bangu. Mauro Galvão, Paulinho Criciúma. Maurício veio do Inter. Maurício veio do Inter. O conhecido ali era o Mauro Galvão e o Maurício. E não eram estrelas. Não eram o que são hoje. Com todo respeito, o Bangu estava vindo do Bangu. E na época o Bangu era melhor do que hoje, bem mais. Claro. Mas não era super. Mas não era ainda o Mauro Galvão, que passou a ser depois. Gotardo desconhecido na época. Também. A maioria ali, e eu me lembro que a zaga até que era respeitada, antes de começar o campeonato, né, quando se fazia previsões, a zaga até que era respeitada, mas na frente ninguém dava nada ali. O próprio Josimar ainda não era conhecido. O Paulinho Criciúma fazia uma piada com ele, Mazolinha, e você conseguiu fazer aquele time funcionar, né? Time que foi campeão invicto. Pô. Foi campeão, ou era campeão invicto ou não era. Se nós perdêssemos um jogo, a torcida abandonava. Claro, porque era aquela história. Todo mundo que chegava, eram 21 anos, dizia assim, esse ano vai. E aí não ia. E não ia. Isso era piada no Rio. Passou a ser uma parabéns piada. Para você isso. Parabéns. Então, eu seria também que se perdesse um jogo, olha aí, ó, mais um. Mais um que disse que ia ser campeão e não foi. Então,
eu tinha certeza, gente, ou a gente é campeão invicto, ou não é campeão. Agora, a partir do momento que a torcida abraçou, e ela abraçou, aí sim, aí a equipe ficou mais forte ainda, e a gente teve a felicidade de ter essa invencibilidade. E teve 2 jogos com o Flamengo antes das finais vitais. O pessoal sempre lembra do 3-3, mas teve 1-1 que teve, o Botafogo chegou a fazer o gol da vitória, o juiz já tinha apitado o fim do jogo, aquelas coisas estranhíssimas de futebol. E o 3-3 estava 3-1 o Flamengo. Curioso que eu entrevistei o Gonçalves, o personagem principal desse jogo. Ele fez um gol contra que botou o Botafogo no jogo no fim e o Vitor no finzinho empatou. Então você acha que se tivesse perdido esse 3-3, tchau? Ainda mais sendo o Flamengo o adversário. Que já tinha ganho a Taça Guanabara. Já tinha ganho, ia ganhar de novo e acabava, não ia a decisão. Mas não tinha exatamente por isso. Uma derrota para o América, para o Madureira, qualquer um deles. Se a gente perdesse, era a volta do que tinha acontecido durante aqueles 21 anos passados. E aí chegaram para as decisões, tinha que fazer 4 pontos, era época de 2 pontos por vitória, então não era. E o Botafogo tinha vantagem, o primeiro jogo foi 0-0, e aí teve esse jogo decisivo, histórico para o Botafogo, que teve tal gol do Maurício. E o Maurício quase não volta ao segundo tempo para fazer esse tal gol, né? Você teve para mim uma jogada linda de improviso, de poder motivar a pessoa, né? Surgiu assim. Foi um lampejo mesmo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu olho assim, e o médico está fazendo massagem no Maurício, e o médico diz assim, olha, Maurício vai ter que sair. Eu chego perto, o que foi isso? Espinosa, não vai dar. Estou sentindo, eu digo, como é que é? Aí eu digo, Maurício, incrível, Maurício, acabou aqui. Ele, por quê, chefe? Eu digo, eu sonhei que a gente era campeão com o teu gol. Tu não vai voltar, acabou o título. Ele me olhou e disse, o quê? O senhor sonhou isso? Sai daí, doutor, estou pronto. Voltou. E quem fez o gol? Mas não tinha. Não tinha sonho nenhum. Foi invenção tua ali, pô. Ele foi descobrir isso muitos anos depois, que aí eu contei para ele, Maurício, ele disse, ainda bem, chefe, mas eu acreditei que era verdade, ainda bem que tu acreditou. Santa mentira. E é legal ver esse jogo, que o Botafogo, depois de já ter feito 1-0, foi mais ou menos com uns 12 minutos do segundo tempo, né? Aliás, falam isso, né? Tudo tem 12, 21. Que até um pouquinho depois da saída do Zico. Que o Flamengo não levou a grande perigo com o Botafogo. Teve umas 2 jogadas no primeiro tempo, uma boa defesa do Ricardo Cruz, no segundo tempo uma outra jogada. O Flamengo com um time superior tecnicamente jogador a jogador, mas o Botafogo tinha uma defesa tão boa, um esquema que se armou ali legal, que o Flamengo quase não ameaçou. Pois controlou o jogo. Pois é, cada vez que eu falo desse jogo, eu tenho que parar para explicar, porque eu sou contra jogar defendendo. Sim. Eu sou contra colocar 2 volantes. Quanto mais 3. Eu botou 3. Eu coloquei 3. Aí imagina o cara, coloquei 3. Pá, hein? E tu fala que tem que ser ofensivo, tu colocou 3. Pá, quem tu é afinal? Tu é isso ou aquilo? Eu falo, aí, gente, existem momentos e momentos. Primeiro, olha quem eram os 3 volantes. Carlos Alberto, Vitor e Luizinho. Sim, Todos eles fizeram gol. Acho que até o Luizinho andou fazendo gol no campeonato, que era o mais marcador. Tanto é que a ele foi dada a incumbência de marcar o Zico individual, né? Mas eram 3 volantes. E o falso centroavante, que tínhamos Maurício aberto numa ponta e o Gustavo aberto na outra ponta. Antes era o Jefferson, mas ele machucou, passou a ser o Gustavo, ou o Mazolinha, que depois entrou. E o Maurício, o Paulinho Criciúma, vinha para formar o 4º homem, então não tinha centroavante. Tinham 2 atacantes. Por quê? Jorginho, lateral, e Leonardo apoiavam. Então esses 2, até o meio-campo, eles marcavam, não deixavam eles subir. O que acontecia? Eles tinham 2 zagueiros que sabiam jogar, e era essa uma das razões, deixa eles virem que vai abrir espaço. E aí uma das jogadas ia entrar nesse espaço pelas costas deles. Eles sentiram isso e não atacaram, então eles mesmos ficaram isolados. Eles ficaram com 4 homens marcando 2 nossos. Sobrou gente nossa para marcar eles. Quer dizer, isso já era um movimento. Até depois o Barcelona jogou assim, né? Sem um centroavante e tal. Mas não, aí que vem o detalhe. Aí o cara pode pensar assim, pô, é mesmo. Pô, o Espinosa, então, é ele que fez 2 atacantes, o falso centroavante. Caramba, não foi o Guardiola, foi o Espinosa em 89. Não. Quando eu jogava em Bento Gonçalves, 70 e poucos,
o Esportivo de Bento, o treinador era o Francisco Neto Chiquinho, jogou assim, com 2 centroavantes e o falso centroavante, com 2 atacantes e o falso centroavante. Aliás, o falso centroavante foi o que me levou para treinador, o Adilson, meu compadre. Então passa o tempo e eu digo, caramba, eu vou usar aquela tática que foi usada. Então, o futebol diz assim, eu sou o inventor. Tudo se copia. Se tu olhar direitinho, tu está copiando de alguém. Aprimora um pouquinho. Claro, e tal, mas... que não é vergonha. Não. O vergonha é copiar errado. É. Ou querer dizer que tu que foi inventor. Tá bom? Então segue. Então, não foi nem o Guardiola, também não fui eu. Eu vou descobrir um dia, eu vou perguntar para o Francisco Neto se foi ele o inventor dessa jogada. Tá de ter copiado alguém lá. Deve ter copiado. Enfim. E aquilo realmente, aquilo deu certo. Quer dizer, primeiro foi anular o Zico. Pô, tanto é que o Zico saiu com 12 minutos do segundo tempo. Começo de carreira ali também. Mas era o cara. Mas era o cara. Era o cara, né? Ali tu desequilibrava até a tua equipe, em tirando, porque por mais que o cara estivesse caminhando, era sempre, pô, desse cara aqui vai surgir. Tanto é que ele fez gol de falta. Que antes dele sair teve a falta. Eu digo, tira, sai antes da falta. Não, ele voltou para bater a falta. E a bola passou isso aqui, né? E outras faltas aconteceram. Enfim, mas ali foi um detalhe importante, foi o acreditar, e o acreditar foi passando para o torcedor, a gente dividiu o Maracanã com o Flamengo, e o bacana foi o que aconteceu no final. A própria torcida, a do Botafogo, vibrando, fazendo festa, e a torcida do Flamengo aplaudindo o Botafogo pela grande conquista. Com certeza, e de sair dessa fila horrível. Né? Exato. E aí, curiosamente, ali você foi na sequência para o Flamengo, onde até você estava na despedida do Zico, aquele 5-0 lá com o Fluminense, né? Então o Zico se aposentou, o que na época se achava que era do futebol, depois ele jogou um pouco no Japão, porque ele achou que o Japão estava tão tranquilo que ele não ia para jogar. E aí você teve também um período bacana, isso já anteriormente, depois de novo, no Paraguai. Você foi bicampeão com o Cerro Porteño em 87 e 92, que é um campeonato que é muito apaixonante, né? No Brasil não sai nem nota de rodapé, mas eles vivem muito aquilo, né? E você conseguiu, até tirou o Cerro da fila, acho que estava 9 anos sem ganhar. E depois, 92, 87 gols, 3 turnos, foi moleza. 92 já foi de sofrido. Isso. Vocês ganharam até do Olímpia, do Goicoechea nos pênaltis. Não sei como é que vocês conseguiram. E você treinou também a seleção paraguaia para a Copa de 94. Ali já deu problema, né? Vocês arrancaram bem empatando com a Colômbia lá, e aquele timaço da Colômbia. Mas o que decidiu mesmo foi o 3-1 com a Argentina perdendo em casa. Até o Nicolas Leoche criticou, teve um certo problema. Como é que foi aquilo? Era a tua chance de ir para a Copa, né? Era uma chance grande. Mas vejam bem, também tem o detalhe importante. Sempre a gente diz assim, tem que ter tempo, né? Naquela época não era um disputado e depois sai, volta, não, sai. Era curtinho. Era curtinho e direto. Eu cheguei para esse campeonato, não sei se 10 dias antes, eu cheguei em cima da hora, E ali eu fui conhecer os caras, alguns eu conhecia, porque eu tinha trabalhado até pouco tempo no futebol paraguaio. Já tinha o Chilaver, já tinha o Carola. Mas não conhecia o todo, não conhecia a maneira do trabalho de seleção. Então, realmente, as coisas foram acontecendo, e era bem diferente treinar uma seleção e treinar um clube. Totalmente diferente. Até tu conseguir juntar, e esse foi o detalhe, a gente não conseguiu formar um eu. Haviam divisões. Então, quando existem essas divisões, você não consegue chegar ao resultado positivo. Então a gente teve uma saída contra a Colômbia, foi legal. Teve esse jogo contra a Argentina em casa que a gente perdeu, e a Argentina... E foi um jogo parelho, podia ter dado o Paraguai. Parelho, segundo o jogador, não me lembro qual foi o jogador que fez o gol. Se ele tivesse obedecido o treinador, ele não teria feito aquele gol. Eu não me lembro. Ele saiu de trás e o treinador gritando, não vai, e ele foi, não vai, fica, e o cara foi, fez o gol. Quer dizer, se ele obedece o treinador, ele não tinha atacado. Eu acho que foi o segundo gol, Eu acho que foi o segundo gol. Enfim, mas aí surgiu esse problema. E quando a coisa não está assim, não adianta continuar. Não adianta, porque eu vou. Gente, não vai. Ou tu tem todo mundo com um foco, uma direção, ou... Então, é melhor tu sair, outro tentar buscar... Quase deu. E quase deu. Do que tu tentar,
várias razões, e saber de antemão que realmente não vai acontecer. Até porque era isso, quer dizer, não era uma coisa de vai, aí tu trabalha, volta, tu pega um. Não, já era o jogo. Saía de um jogo, entrava em outro, saía de um jogo, entrava em outro. 2, 3 dias depois. Então, não havendo essa liga, como eu digo, fica muito difícil de dizer. Eu me lembro que você chegou a ser cotado para 90, porque o Lazzaroni chegou a dar uma balançada ali, chegou a ter um Foi. quase. Eu tive muito próximo pelo título de 89, né? E eu sempre digo, eu não condeno, né? Porque o diretor era o Eurico Miranda. Sim. E dele foi a palavra final. Ele era o diretor de seleção. E ele vai levar quem? O Lazzaroni trabalhou com ele no Vasco, trabalhava no Vasco. Ele conhecia. Claro que tinha que levar. Ganhou a Copa América e foi. Claro, eu queria ter ido. Mas nunca fiquei magoado com o Eurico e nem com o Lazzaroni. Muito bem. Eu digo, tá certo. Tá certo. Fazia sentido. Faz sentido e torci para os dois. E dessas outras participações, que se a gente for perguntar clube a clube aqui, vai umas 4 horas de entrevista. Eu disse. Todos esses outros grandes clubes, tem algum que você destaca assim, aqui foi um ótimo trabalho também? Tem alguma... Você chegou a pegar até umas roubadas, por exemplo, ali o chamado Selegalo, que contrataram tanta gente que eu acho que se perdeu ali. Também foi um outro trabalho que não conseguiu, não deu liga, então não conseguiu. Tinha jogadores de qualidade. Isso em 94. Mas ele arrancou já para ser, antes de ser, ele já foi batizado como seleção. Renato de novo, provavelmente. Foi batizado como seleção sem ter feito essas conquistas. Então já começava ali, já te colocava num patamar que tu não tinha feito nada para chegar. Lembra o Flamengo de 95, contratou um monte de gente. Não é legal isso. Não funciona. Tu não sabe as dificuldades que tu tem para chegar, já te colocaram lá. O próprio Real Madrid, quando contratou Ronaldo, começou a não ganhar. Exatamente. Então, eu acho que teve uma passagem no Fluminense que foi, extraordinária. A gente não ganhou, foi quando São Caetano fez aquele gol lá de longe. Ademar. E, era um time que chegou a ser dito que o Fluminense, naquela época, jogava o melhor futebol dentro do Brasil. Era um futebol de qualidade, enfim. Você classificou em primeiro ou segundo da primeira fase. Aí cruzou com o São Caetano vindo do que seria a Série B. Jogava. Eu lembro que tudo começou quando nós enfrentamos a dupla Romário e Edmundo. Sim. O lógico, tu bota um zagueiro para marcar o Romário, puxa o Marcão, puxei o volante para marcar o Edmundo, para sobrar um zagueiro. Isso é o lógico. Romário e Edmundo. Fomos assim para o primeiro tempo. 3-0. Saímos perdendo. Quando eu voltei, eu digo, caramba, e agora? 3-0 contra. Eu digo, gente, é o seguinte, agora é ter coragem. Ou vocês têm coragem, ou eu boto mais 3 para marcar os 2. Vocês decidem. Era o Regis, marca o Edmundo, César, marca o Romário, Marcão, vai jogar no meio campo, vamos jogar sem medo. Todo mundo, vamos. Entramos no segundo tempo, marcação, zagueiro e atacante, e não era qualquer atacante. Não. Tá? Perdemos 3-2, fizemos 2 gols, podíamos ter feito mais e saímos aplaudidos de campo. A partir daí, eu disse para os zagueiros, aqui nunca mais vai ter zagueiro de sobra, cada um marcando um. E eles ganharam confiança, tiveram confiança. É mesmo, deixa com a gente, deixa com você, deixa. A partir dali, a equipe jogou muito mais à frente e começou a crescer. Saiu pela fatalidade daquela pancada lá. Aquela pancada quase no meio campo. O que acontece? A coisa do futebol tem essa graça, né? Puxa. Porque o São Caetano não jogou melhor que o Fluminense. E teve aquele pênalti também, né? Aí era outra competição, que bateu, o goleiro defendeu, a bola picou e pegou efeito e entrou. Contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Nunca vi um pênalti daquele. Quem bateu foi o lateral esquerdo, acho que o Cássio, se não me engano. Acho que foi. Às vezes a torta está do teu lado, às vezes está contra. E aí, até recentemente, você teve uma nova experiência com o Renato lá no Grêmio. A gente está fazendo essa entrevista em 2019, né? O tempo passa, não sei quando a pessoa vai ver, mas o Renato ainda é o técnico do Grêmio e tal. Como é que foi isso? Porque foi um pouco feio aquilo, né? O Grêmio te dispensar e tal, que vocês têm uma relação tão íntima, né? Você e o Renato. Com o Renato, eu já fui auxiliar dele no Vasco e no próprio Fluminense. E todo mundo estranha. Nossa, como é que tu é campeão do mundo? Tu vai ser auxiliar? Eu digo, gente, quando o teu filho pede alguma coisa, você nega ou dá? Você dá, porra. E o Renato é como um filho. Para mais ninguém, com todo o respeito, eu seria auxiliar. Eu ia ser auxiliar.
Mas para o Renato, porra, tranquilamente. Então eu fui auxiliar no Fluminense e no Botafogo. Talvez o Mário Sérgio se despedisse, acho que... Também seria. Também seria. Bem lembrado, bem lembrado. E no Grêmio eu fui como diretor técnico. E o Grêmio estava 15 anos sem ganhar nada. 15 anos sem ganhar nada como diretor técnico. O pessoal me ligou, o presidente me ligou e disse, Espinosa, aceita? Eu digo, aceito. Nem perguntei quanto, quem, nem que era. Eu digo, tá fechado. Ele disse, para aí um pouquinho, eu vou te apresentar 4 nomes, não vou dizer agora quem são, só vou dizer um deles, 4 nomes para tu dizer quem é que tu acha que tem que ser o treinador. Ele citou os 4 e dentro dos 4 o Renato. Eu digo, presidente, é o Renato. O Renato. E eu acho que ele já queria o Renato mesmo, sabia que eu ia dizer Renato, né? Falou para você fazer o gol. Isso, deixa assim. Mas tudo bem, claro. E acertaram. E o Renato foi e nós fomos para lá. A primeira etapa era a Copa do Brasil, 2016. Sim. E a gente conseguiu tirar o Grêmio da lista de espera. Primeiro título na Arena, enfim, então foi extraordinário. Veio o ano seguinte, então aí era o trabalho de Libertadores. E quando chegou na semifinal da Libertadores, e aí houve um problema e aí eu saí. Um imbróglio. Mas o Grêmio seria campeão. Acabou sendo campeão. E hoje em dia você aí faz um monte de vídeos, você vê jogo pra caramba, você Puxa. tem uma paixão pelo jogo que é bacana de ver, né? Então, eu sempre digo, o futebol é uma diversão. Claro que nem todos os jogos tu te diverte. Um ou outro é ruim. Pô. Mas você faz umas análises que eu acho bem bacana, né? No teu canal lá do YouTube, né? O Valdir Espinosa. E é bem bacana, assim, dá pra ver que você analisa, assim, que eu acho que às vezes o brasileiro tem isso desde a época lá quando disseram que acabou o vira-lata em 58. Acabou não. Acho que o brasileiro, quando tem um europeu na jogada, continua, né, subserviente demais. E você, acho legal, você faz análise fria da coisa. O que eles estão fazendo também acontece aqui. Isso aqui o nosso time fazia em 80 e tantos, eles fazem hoje em dia. O Brasil não consegue se livrar nunca desse ranço, né? O país pentacampeão mundial e tudo mais. Eu digo o seguinte, que há quanto tempo nós não ganhamos uma Copa do Mundo? Porque e sempre perde-se uma Copa e a gente diz, temos que mudar. E não vem a mudança. Mais uma derrota. Aliás, nós mudamos quando não era para mudar, 82. 82 foi a seleção que marcou, não ganhou. Foi aqui, até hoje, para qualquer um, no mundo inteiro, ela vai ser lembrada como a melhor seleção daquela Copa do Mundo. Foi. Enfim, só que alguém disse, o que importa é o resultado e não a beleza. E essa palavra, essa frase ecoou pelo Brasil inteiro. E todo mundo passou a dizer, o que importa é o resultado, não interessa a beleza. O que importa, batendo panela, o que importa é o resultado, não interessa a beleza. E a partir daí, se começou a trabalhar pelo resultado. Em contrapartida, lá na Europa, que eles jogavam pelo resultado, eles passaram a buscar um jogo bonito. Bonito, sim, prático. E aí as coisas se inverteram. Nós passamos a ser os europeus e eles passaram a ser os brasileiros. Então, depois disso, a gente começou a se afastar. O ontem e o hoje. Existe muita coisa de ontem que é ultrapassada, não serve para mais nada. Existem coisas de hoje erradas. Existem coisas de ontem que ainda são válidas, como existem coisas de hoje muito importantes. Juntemos o ontem com o hoje e nós vamos ter um novo caminho. Só que nós não queremos fazer isso. Ontem, tu é um jovem? Quero papo contigo. Você é um garoto, o que eu vou falar com ele? E você que eu digo, você diz, o que eu vou falar com esse cara? Com esse velho aí, ultrapassado? E cada um sai para um lado. Quando cada um sai para um lado, o futebol fica parado. Juntemos, conversemos, discutamos, e aí o futebol vai para frente. Tem esse preconceito dos dois lados mesmo, com o futebol antigo e os mais velhos. E a gente deixa de fazer análise.
Fria, sem essa... O João Saldanha, quando eu comecei a minha carreira, eu encontrei o João Saldanha no Maracanã e disse, Saldanha, me dá um conselho. Eu estou começando como treinador. E o Saldanha, de uma sabedoria extraordinária, e ele definia tudo em uma ou duas palavras. Ele olhou para mim e disse, se tu tiver time bom, tu ataca. Se tiver, defende. Se não tiver, defende. E virou as costas e foi embora. E me deixou assim, ó. E é um beabá que até hoje. Se não tiver time bom, tu tem que saber se tu tem um time bom para atacar. Ou se tu tem um time ruim para defender. Mas sabe o que acontece? Tu não te preocupa em saber se tu tem um bom para atacar ou ruim para defender. Tu bota para defender. Muito mais tu defende do que tu ataca. Muitas vezes tu tem o time bom, um jogador bom, e tu faz ele defender. Mais defender do que atacar. Foca mais na marcação. É o atacante que volta para marcar lateral. Exatamente. Não faz muito sentido. Um cara muito habilidoso fazer isso. Um cara limitado, tudo bem. Está ajudando a marcação, mas o craque... Então, Espinosa, te agradeço demais aqui, cara. Te desejo sucesso. Terminou, rapaz? Pô, terminou. Tem 1 hora e tanto aqui já. Só? Pô, você ia longe. Olha... Quiser dar uma palhinha aí, mete pronto. Eu acho o seguinte, eu acho que tu, a partir de agora, tu vai repensar. Quando tu colocar... Hoje, que data é hoje? Hoje, cara, você me pegou. Tá bom. Nós estamos em maio, A partir de hoje, tu vai começar a pensar, dizer assim, a não ser que tu já tenha feito. Vem cá, será que eu faço Espinosa 1, Espinosa 2? Será que a partir de agora eu tenho que fazer um segundo vídeo? Fazer a segunda parte. Segunda parte? Olha aí, ó, pensa nisso, Daqui a pouco você pega um time aí. Foi muito bacana, muito bacana. Te agradecer a oportunidade. Você não sabe quanto é importante. Porque eu não estou falando para uma pessoa. Você está me proporcionando a falar para milhares de pessoas, para milhares de torcedores, aqui no Brasil, na América, no mundo. A gente não sabe aonde que nós chegamos. Aonde que nós chegamos. Eu mesmo, nos meus vídeos, eu fico surpreso quando daqui a pouco as pessoas dizem para mim, eu estou em tal lugar, caramba, aí, cara. Eu achei que era só para o meu vizinho que olhava. A gente perde a noção. Perde a noção. Então, parabéns, eu que te agradeço a oportunidade de trocar ideias. E, atenção, eu não sou o dono da verdade. Eu não inventei a bola. Mas o que eu gosto, e eu discuto, é exatamente isso. Não se veja inventor da bola. Venha discutir futebol. Vamos discutir futebol. Abram as portas, não é venha, para que eu também possa ir discutir futebol. Cara, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Pensa nisso. O número 2. Com certeza. Então, aí um grande abraço, né? Se inscrevam no canal, ativa o sininho, que o meu canal tem entrevistas assim, né? Mais encorpadas com a carreira inteira da pessoa, respeitando a carreira, né? Então, um grande abraço.